Quarta-feira, 14 de junho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques dessa edição. Chile redobra esforços contra a gripe aviária. Equipes recolhem animais mortos em área turística para evitar propagação. Inflação nos Estados Unidos cai pelo 11º mês consecutivo. Nível é considerado o mais baixo em quase 2 anos. Batalha é travada em águas espanholas. Encontros violentos entre orcas e barcos se repetem há gerações. Tem um comentário político com o jornalista Tiago Pereira, que fala sobre a taxação das importações, ocasionando a redução de quase 200 milhões de dólares em vendas. Com 700 mil toneladas movimentadas, Porto de Imbituba bate novo recorde. E você vai ver ainda, no Dia do Doador de Sangue, vamos mostrar a importância da doação, um ato que pode salvar vidas. Essas e outras notícias a partir de agora, no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo. Agora são 20 horas e 5 minutos. E nas areias brancas da Ilha Damas, no norte do Chile, turistas costumavam se divertir e a observar a rica fauna. Hoje, apenas brigadas com roupas de biossegurança são visitadas em busca de animais, ou melhor, são vistas em busca de animais mortos. Na Ilha de Damas, no norte do Chile, agentes sanitários procuram por animais mortos para evitar a propagação da gripe aviária. Antes, esta área era repleta de turistas. A doença causou o fechamento do Parque Nacional do Pinguim de Humboldt, na região de Coquimbo, que abriga 56% dos casais reprodutores dessa espécie nativa do Chile e do Peru. Tem sido muito angustiante ver como as aves começam a morrer ou começam a ter comportamentos estranhos, ficarem doentes e acabadas. A verdade é que nós, como guardas florestais, temos a responsabilidade de proteger e conservar toda esta biodiversidade única que existe aqui. É um pouco frustrante. De acordo com o Serviço Nacional de Pesca, devido à crise da gripe aviária, 10% da população de pinguins Humboldt já morreu. O pinguim de Humboldt, neste momento, tem cerca de 1.300 mortes registradas em todo o país, obviamente concentradas no norte. Se compararmos essa média com o histórico acumulado que tivemos durante os últimos 14 anos, o número excede esses dados. Essa cifra supera a esse dado. A gripe aviária atingiu outros 8.000 animais marinhos, principalmente leões marinhos, um mamífero que não havia sido afetado pela doença antes. O Chile abriga 40% da população mundial da espécie, com cerca de 200 mil indivíduos. A epidemia começou pelo litoral por meio de aves que vinham do hemisfério norte trazendo o vírus. Então nossas aves daqui foram infectadas primeiro. Gaivotas dominicanas, piguais e pelicanos foram aves muito afetadas. Nos últimos 6 meses, os esforços foram redobrados para evitar a propagação da doença na reserva. Mas o vírus H5N1 afetou 50 espécies, entre elas pelicanos, lontras, felinas e gaivotas. Desde dezembro, foram encontradas 38.000 aves silvestres mortas. Além disso, um homem de 53 anos foi infectado e deu entrada em um hospital em estado grave. A Organização Mundial da Saúde acredita que a vacinação é uma boa medida para reduzir o número de casos e reduzir o risco para os seres humanos. O risco de uma pandemia de gripe aviária ainda está longe, mas como eu disse, tudo vai depender da evolução e de como a doença vai sofrer mudanças e das mutações que o vírus pode sofrer, que no final pode sair das aves e atingir as pessoas. O uso de vacinas é direcionado principalmente para as aves domésticas e tem alguns riscos. Elas não curam animais doentes, mas retardam a propagação do vírus. No Chile, elas não estão sendo aplicadas. Já passamos por algo parecido. Espero que realmente as autoridades estejam conscientes que isso está se proliferando, está aumentando e já causa um certo desconforto quando se ouve uma notícia assim.
A Polícia Militar realizou na madrugada desta terça-feira a apreensão de 295 quilos de cocaína em Garuva, região norte de Santa Catarina. A droga estava escondida dentro de um container. Os policiais foram chamados por uma advogada de uma empresa de logística. No local, os policiais confirmaram a presença de 15 caixas contendo tabletes da droga. E velejadores e navegantes das águas espanholas enfrentam um desafio inusitado. Orcas que colidem violentamente com as embarcações. Existem várias hipóteses que buscam explicar os episódios. Dentre elas, a ideia de que os ataques podem ser motivados por ressentimento dos animais. Um inimigo inusitado nas águas espanholas assombra navegantes. Há 3 anos, orcas ao longo de toda a costa da Península Ibérica, mas sobretudo entre Cádiz e Tânger, no Marrocos, perto do Estreito de Gibraltar, promovem encontros violentos com veleiros. Os episódios, que intrigam autoridades e ambientalistas, costumam causar sérios danos às estruturas das embarcações. Ha perdido el timón completamente. Este barco perdeu completamente o leme. As orcas quebraram a popa, a escotilha do leme e causaram danos estruturais ao casco. El casco que es estructural. A região possui alta presença de uma das presas favoritas das orcas, o atum rabilho. Apesar da contundência, dos estragos e das causas ainda pouco conhecidas do fenômeno, alguns especialistas afirmam que os episódios não se tratam de ataques, mas sim de interações. Na realidade, são interações. O que acontece é que as interações, em muitas das vezes, provocam impacto e danos. Não são ataques porque são animais carnívoros e atacam as presas, não embarcações. Então não considero ataques, mas sim interações. Por isso não considero que sejam ataques, são interações. De acordo com a Organização Espanhola de Salvamento Marítimo, este ano já aconteceram 28 dessas interações e no período de 2020 a 2022, quase 500. Outra hipótese para explicar esses atípicos episódios é a figura da orca Gladys, a matriarca de uma família a quem foram atribuídos inúmeros ataques e que teria transmitido a experiência aos seus descendentes. Segundo a organização ambientalista Agrupación Voluntários de Trafalgar, Gladys, que já morreu, e seus descendentes são movidos pelo ressentimento. E agora uma boa notícia para os americanos. Um importante dado de inflação nos Estados Unidos caiu pelo 11º mês consecutivo. O índice de preços ao consumidor foi divulgado nesta terça-feira. O aumento da inflação nos Estados Unidos desacelerou ainda mais no mês de maio. Um sinal encorajador para os políticos que buscam conter o aumento de preços para os consumidores. A informação foi divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta terça-feira. O índice de preços ao consumidor, um indicador-chave da inflação americana, subiu 4% em relação ao mês de 2022. Em linha com as expectativas dos analistas e abaixo do aumento de 4,9% em abril, este resultado situa a inflação em seu nível mais baixo em quase 2 anos e a menos da metade do registro máximo de 9,1% alcançado na metade do ano passado. Os dados são divulgados na véspera de um importante anúncio do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a autoridade monetária divulga o resultado da reunião sobre as taxas de juros. Há uma expectativa que seja interrompido o ciclo de alta de juros. O Banco Central americano adotou uma estratégia agressiva de aumento das taxas, elevando a taxa básica de juros por 10 vezes seguidas desde o início do ano passado. E o K-pop, fenômeno global coreano, ganhou uma adaptação com a língua indígena dos Andes do Peru. A mistura com o espanhol tem feito sucesso, dando visibilidade à cultura local da América do Sul. Parece K-pop, mas é Q-pop. Este jovem peruano faz sucesso nas redes sociais com sua proposta Quichua Pop, uma adaptação do fenômeno global coreano para a língua indígena dos Andes do Peru, misturada com espanhol. Em suas canções, Lenny Tamayo fala sobre raízes na terra ou amor e liberdade, desafiando as barreiras linguísticas.
É um protesto, realmente. É minha forma de dizer que as raízes originárias andinas não são minoria. Todos nós da América Latina temos isso, temos raízes. Todos en Latinoamérica tenemos esto, tenemos raíces. Nascido em Lima, Lenin aprendeu Quechua em casa com sua mãe, Yolanda Pinares, uma popular cantora de música andina originária da cidade de Cusco. Ele diz que sofreu bullying na escola, mas que encontrou uma comunidade bem-vinda no K-pop. Gostei da experiência de fazer parte de uma comunidade musical e porque o K-pop oferece a muitos jovens um lugar seguro para serem quem eles querem ser, curtindo a música e os artistas. Foi aí que eu disse, posso traduzir isso de volta às minhas raízes. Lenin grava sua música em um pequeno estúdio improvisado no telhado de uma casa no norte de Lima. Aos 23 anos, ele faz sucesso crescente nas redes e ganha cada vez mais popularidade entre os fãs peruanos do pop coreano. Mas, acima de tudo, ele diz que quer dar uma mensagem de esperança. Uma forma de lembrar as pessoas que isso é real é cantando em Quechua e também é uma forma de aproximar os jovens de algo que é deles também. E também abraçar a esperança de que sua identidade possa ser mantida e, ao mesmo tempo, abraçando as tendências globais. Com 700 mil toneladas movimentadas, o último mês entra para a história do Porto de Imbituba como o melhor mês de maio já realizado no complexo portuário. O recorde mensal foi acompanhado de crescimento de 16,2% em relação ao resultado operacional do mesmo período do ano passado. A marca anterior é de maio de 2021, quando foram transportadas aproximadamente 682 mil toneladas. E você vai ver a seguir. Deputados catarinenses rejeitaram veto do governador e derrubam teto para reajuste anual do IPVA. No comentário político, Tiago Pereira fala sobre a queda de compras do e-commerce internacional com as taxações do governo Lula. E ainda, no Dia do Doador de Sangue, campanha incentiva as pessoas a um ato de amor. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta, agora são 20 horas e 18 minutos. Por 32 votos a 1, deputados catarinenses rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei que estabelece teto para a cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o velho IPVA.
Os parlamentares rejeitaram por 32 votos a 1 o veto do governador Jorginho Melo ao projeto de lei que estabelece um teto para a cobrança anual do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A matéria de autoria do ex-deputado Milton Robbos tem como objetivo combater reajustes do imposto considerados abusivos. O deputado Napoleão Bernardes, que na Comissão de Constituição e Justiça apresentou um voto divergente do relator, é favorável à derrubada do veto. Ele defendeu também em plenário a conversão do projeto em lei. Com a rejeição do veto, a variação da alíquota do imposto fica limitada ao acúmulo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, nos 12 meses anteriores ao fato gerador. Esse veto foi derrubado para garantir justiça tributária e para respeitar o bolso do contribuinte catarinense. Para dar um exemplo bem claro e emblemático, em 2021, a inflação do Brasil já foi alta, 10%. E ainda assim, o IPVA em Santa Catarina aumentou 33%, um aumento abusivo. E esse projeto vem justamente corrigir esse tipo de distorção, para colocar uma trava, um limitador no poder de tributar do Estado, para que quando, nos anos em que o valor de mercado do veículo for superior à inflação, que valha a trava da inflação, que se imponha a trava da inflação, que coloque como teto do reajuste desse imposto a inflação. Para dar um outro exemplo, nos últimos 21 anos, em 9 ocasiões, o IPVA em Santa Catarina subiu acima da inflação. Às vezes o dobro, às vezes o triplo. Isso é um desrespeito. O salário das pessoas não acompanha esse disparate. E em meio a discussões sobre a possível taxação de compras internacionais impostas pelo governo Lula, um levantamento mostrou que, em abril, as importações registraram uma queda gigantesca em relação ao ano passado. É isso mesmo, Tiago? Pois é isso mesmo, Marcelo. Foram quase 200 milhões de dólares menos em compras, quase R$1 bilhão a menos que as marcas consagradas aí dos brasileiros, do mercado brasileiro, deixaram de vender. Olá para você e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A fala lá atrás do governo que iria taxar produtos de pequeno valor, que na verdade já está taxando, eu mostro mais adiante, fez com que o mercado sofresse um recuo significativo de 20% em abril. Comparado, portanto, com o mesmo período lá do ano passado, né? Os dados foram levantados pela Vixtra, uma fintech do comércio exterior, com base nos dados obtidos do Banco Central. Na arte que nós preparamos, eu explico um pouquinho melhor como foi essa queda. Vamos lá. Então, as compras no e-commerce internacional, né, com risco de taxação e importação, recuaram. Como a gente falou, as marcas mais consagradas, ou mais famosas, mas existem outras no mercado, são a Shein e a Shopee, né? E na análise, principalmente dessas duas, a gente teve uma queda em abril de 20% no número de vendas, no volume de vendas. Mas em março, nos dados obtidos agora, já mostrava queda de 25%. Para vocês terem uma ideia da grande queda do volume, só em abril significa 177 milhões de dólares de vendas que não ocorreram, deixaram de existir. Ou seja, transformando aí para a moeda do real, moeda de hoje, né, o valor de hoje, 880 milhões de reais. Quase 1 bi de vendas em reais que deixaram de ser comercializadas no mercado, no e-commerce, né, nessas plataformas que oferecem produtos, principalmente a grande maioria deles vindos da China. Os motivos para essa queda podem ser muitos, mas uma das principais razões pode ser atribuída à intensa discussão, como a gente disse aqui, né? Esse disse-me-disse do governo lá em abril sobre a taxação, gerando aí inúmeras incertezas no mercado e levando muitos consumidores a adiarem ou mesmo desistirem de comprar. E quem comprou, assim como eu, viu que já estão taxando sim, isso não era mito. A gente vai verificar agora na tela o que ocorreu numa compra que eu fiz.
foi na loja da Shopee. Uma jaqueta que foi vendida a R$ 205,50. Ao chegar no Brasil, em Curitiba, eu estou em Garopaba, ao chegar na alfândega da Receita Federal em Curitiba, eu recebi um e-mail informando que eu precisava recolher uma taxa de R$ 123,31, correspondendo a 60% do valor da compra. É isso mesmo, quase que o valor da peça, né? Então, o valor que eu paguei, 205, mais a taxação que a Receita Federal impôs, ou seja, uma taxação do governo federal, né? Já uma diretrizes entre os Correios, que é do governo federal, e a Receita Federal, na aduana, impuseram um pagamento de R$ 123,31, totalizando a peça, saiu por R$ 325,81. Se eu soubesse que haveria essa taxação, certamente eu teria procurado e achado um produto que viria mais rápido aqui no Brasil ou até mesmo numa loja de departamento que ficasse quase que nesse mesmo valor. A calça, mesma coisa. Elas vieram, eu comprei tudo numa vez só, mas vieram em encomendas distintas. Essa veio primeiro e depois, quando a calça chegou em Curitiba, no despacho dos Correios, mesma mensagem, uma informação de que eu teria que recolher R$ 63,12, ou seja, 60% do valor da compra, R$ 168,32. Pois é, redução para as plataformas, né, prejudicando o consumidor, redução também para as empresas brasileiras. É que nesse caso, embora as mais prejudicadas sejam as plataformas que estão deixando de vender, porque muita gente certamente foi flagrado como eu, outros setores também são impactados, embora em menor proporção. É o caso do setor de logística e transportes, que também pode ser afetado negativamente, uma vez que a demanda de entrega certamente vai diminuir. E o governo, na tentativa de reverter essa situação, chegou até a anunciar que os players de venda iriam investir em fábricas no país. No entanto, como a gente viu, começaram a taxar, mas o projeto das grandes plataformas de vendas online no país, de terem fábricas aqui, por enquanto, está só no papel, ainda não virou realidade. A gente comentou muito sobre isso naquele momento, lá em abril, quando o governo disse que era fake news e, na verdade, não era, já era uma diretriz aos Correios e também à Receita Federal para que fiscalizasse essas encomendas que estão vindo do exterior e começasse a aplicar uma taxação sobre elas, quando outrora a gente via que a situação era um pouco diferente, né? Existia um valor mínimo para a taxação, valores maiores, o governo já está de olho sim e taxando aí um valor bem significativo, 60%. É uma briga bem de dois gumes essa, porque a gente vê, de um lado, as lojas de plataformas nacionais, os e-commerces nacionais que sofrem com a venda desses produtos do exterior, que na maioria das vezes eles têm preços bem inferiores, né? A desculpa do governo é que essas plataformas estariam burlando a lei, dividindo os produtos em 2 ou 3 pacotes, despachando lá do exterior em pessoas físicas e chegando aqui no Brasil, a alfândega não tinha uma diretriz se taxava ou não taxava. Mas é fulano de tal enviando para fulano de tal, ou seja, 2 CPFs, vamos dizer assim, né? No entanto, não era isso que estava acontecendo. As plataformas também estavam enviando e não estava sendo cobrado nenhuma taxa. Agora, na prática, a gente viu um exemplo claro que eu trouxe para o nosso telespectador. Já está sendo cobrado sim, essa taxação já está sendo aplicada. As vendas caíram significantemente, portanto, aí o governo agora vai ter que tomar uma decisão de flexibilizar essa cobrança para que essa redução não seja tão significante como está continuando, né? A gente já teve março, abril. Daqui a pouco a gente já vai ter os dados de maio e junho, certamente vão seguir na redução. O brasileiro que comprou já não vai comprar mais, eu, por exemplo, não compro mais. No entanto, agora é hora de cobrar das plataformas, né? Algumas que o Haddad disse que nem conhecia o nome, né? Mas no outro dia já estava em reunião lá em São Paulo, disseram que iam fazer acordos com produtoras brasileiras, porque eles não vão montar fábrica aqui, isso é ilusão, né? Essa é a realidade, a gente tem que trabalhar com a realidade.
mas na prática isso nada aconteceu. Inclusive a Shein fez reuniões no setor têxtil aqui de Santa Catarina, em Blumenau, e anunciou que iria fazer uma parceria com uma confecção aqui brasileira para produzir algumas peças que estariam disponibilizadas à venda no site. No entanto, por enquanto, só projeto, só promessa, nada concretizado. E um detalhe ainda, né, Tiago? Como nos relatou a matéria, o assunto, 63%, né? É bem significativo, né? Sim, é uma e um taxa detalhe, se não paga a taxa receita, mercadoria... fica apreendida e depois vai para a doação. Exatamente. E a Argentina, nosso país aqui vizinho, enfrenta uma das maiores crises da história, como já citamos aqui. E ao que parece tem colocado barreiras nas exportações brasileiras ao país, beneficiando em detrimento outros países, como a China, por exemplo. E a amizade de Lula com Alberto Fernandes, Thiago, será que irá solucionar essa questão? Eis a questão. Essa é a grande dúvida de todos nós, né? Segundo o levantamento da Confederação Nacional das Indústrias, as medidas restritivas lá na Argentina com relação às importações geraram um impacto negativo de 77% nas empresas exportadoras brasileiras. Os dados que avaliaram o período de outubro de 2022 a março de 2023, porque esse projeto já começou no ano passado, mostram que o país vizinho adotou algumas barreiras, como o chamado licenciamento não automático, medidas que o governo de Alberto Fernandes encontrou de controlar a cadeia de abastecimento e monitorar as operações de comércio exterior. A Argentina é o quarto principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, Estados Unidos e da União Europeia. A consulta realizada pela CNI ouviu 252 empresas e em 84% das empresas que consideraram ter sido impactadas negativamente, houve uma redução no valor de exportação para a Argentina. Apenas 7% dos entrevistados indicaram que não houve redução no período analisado. Para 49% dos respondentes, a redução no valor exportado foi acima de 41%. Com o novo sistema adotado do país vizinho, a lista de mercadorias sujeitas a licenças não automáticas saltou de 1.474 no início de 2020 e já chegam a 4.193 no final do ano passado e já aumentou essa lista. Dentre os principais problemas, a demora nos tempos para a aprovação das licenças, ou seja, para as exportações brasileiras. 51% das empresas identificaram que esse tempo se estende mais de 60 dias e também foram identificadas demoras nos prazos para pagamentos das exportações brasileiras e a imprevisibilidade no fechamento dos negócios. Portanto, uma restrição aí vinda ao contrário. Afinal, como nós já havíamos comentado aqui, lá no início dessa crise, o Brasil é que tinha receio de vender à Argentina, tendo em vista as restrições econômicas enfrentadas lá. Mas agora, a própria Argentina que vem criando algumas barreiras. Será esse um sinal de pressão para as demandas solicitadas por Fernandes sejam atendidas aqui por Lula no país? Eis a pergunta, eis mais uma questão. Nesse caso, embargos, né? A Argentina não tem dólar, ou seja, é uma dificuldade imensa para as empresas que lá estão poderem importar mercadorias e o Brasil é um grande exportador para a Argentina. Agora os sinais estão mais voltados para as negociações com a China, que certamente cedeu a algumas das benesses solicitadas por Alberto Fernandes. O Lula tentou fazer uma negociação, conversou até com a Dilma para tentar colocar a Argentina no BRICS, para tentar resolver essa crise que se instaurou no país vizinho. No entanto, a gente vê aí que a Argentina está restringindo, ou seja, lá dentro eles precisam de demanda de mercadorias que são originárias do país, porque é muito mais fácil você lá importar produtos brasileiros, né? A gente está muito próximo aqui, certamente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o mercado agrícola está sendo prejudicado por essas barreiras criadas, criam dificuldades, na verdade, burocracia para que o exportador brasileiro desista de vender, né? E enquanto outrora, em outros momentos, em outras negociações,
as negociações com a China, por exemplo, avançam rapidamente. E aí a gente fica na dúvida, por que será que Alberto Fernandes está segurando, deixando aí 70% das exportações brasileiras paralisadas? Será esse um sinal para tentar, junto ao amigo Lula, né? Ele foi um dos poucos que visitou Lula na cadeia enquanto Lula estava preso e foi um dos poucos que veio visitar Lula assim que ele foi liberado dos processos lá pelo Supremo Tribunal Federal, em conversa pessoal aqui no Brasil. Será que a gente vai ter aí um período de segurar as compras para que aqui internamente Lula tente convencer um Congresso para, sei lá, liberar financiamentos via BNDES? Será que é esse um sinal? Porque é muito estranho, se o país precisa, as empresas lá que têm interesse em comprar têm recursos para fazer o pagamento, por que não está deixando essas compras, essas negociações andarem adiante? Porque essas negociações paralisadas prejudicam o mercado interno aqui, prejudica o PIB brasileiro e prejudicará significantemente no futuro os dados do governo Lula. Então aí é um grande abacaxi para o Lula descascar, né, vindo de um próprio amigo, o Alberto Fernandes. Por hoje é só. Antes de encerrar, eu faço um alerta que a Defesa Civil aqui de Santa Catarina, o governador do estado, Jorginho Mello, acabou de publicar nas redes sociais um vídeo alertando pela forte onda de frio que vem por aí e pela atuação de um ciclone extratropical aqui no litoral catarinense. Portanto, a gente tem que ficar de alerta. Nossa programação, nossa equipe de reportagem estará e amanhã o Carlos Eduardo Gomes vai trazer informações e como que esse ciclone está se formando aqui na nossa costa. Em São Paulo já há alagamento. Uma boa noite a todos, se cuidem e a gente se vê. Ok, obrigado, Tiago. E o governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, busca ampliar a oferta de voos regionais no estado. Para isso, tem buscado aproximação com as empresas aéreas para discutir novas alternativas. Dirigentes da Azul Linhas Aéreas foram recebidos em Florianópolis para abrir uma rodada de conversações. A meta é ampliar os voos de passageiros dos atuais 6 para 9 aeroportos. Nós vamos a uma matéria que interessa a todos. Você já pensou sobre a importância da doação de sangue? Pois é, o dia 14 de junho é conhecido como o Dia Mundial do Doador. A data serve para conscientizar sobre o valor de cada gesto. Um ato de generosidade e cidadania que pode salvar vidas. Diariamente, pessoas sofrem acidentes ou estão internadas por diferentes doenças e necessitam de transfusões sanguíneas. Está aí a importância de doar. Se alguém precisa de sangue, não tem como substituir por outro componente. É um produto que não pode ser comprado e depende da solidariedade das pessoas. Um gesto que salva vidas. Em alguns casos, essa transfusão vai salvar a vida dele imediatamente, como, por exemplo, ele teve um acidente, perdeu um grande volume de sangue, então ele precisa repor o sangue imediatamente, e aí nós precisamos que o sangue já tenha sido coletado, esteja pronto, né? Porque o uso é imediato. Ou algumas pessoas fazem uso dele crônico. Existem doenças crônicas e existem doenças que a pessoa faz transfusão de sangue a vida toda, desde pequeno, desde que tem um diagnóstico. Por exemplo, uma situação é anemia falciforme ou talassemia. São situações em que a pessoa vai fazer transfusão a vida toda. Ou existem situações, uma doença em que ela ficou muito debilitada. Exemplo delas é o câncer. Muitas pessoas com câncer fazem transfusão de sangue, elas ficam extremamente debilitadas, ou principalmente leucemias, linfomas, aí eles fazem mesmo muita transfusão. E aí a transfusão é como uma oportunidade para elas aumentarem a expectativa de vida. Gisele começou a doar em 2010. Na época, ela precisou ajudar a avó que necessitava de transfusão. Um ato que começou com um familiar e que agora continua. Né, esse sentimento de tu doar para uma pessoa que tu não conhece, eu acho que é uma coisa fantástica, assim. Eu sempre procuro incentivar meus amigos em relação a isso, né? Eu tenho um grupo de natação, grupo de corrida, né? Sou muito fã de esportes também. E aí essa parte é uma parte para mim que me completa, além dos esportes, fazer esse tipo de ação, né?
sempre procurar fazer a doação de sangue. Para doar é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar mais de 50 quilos. Quem fez tatuagem só pode doar após 1 ano. Grávidas não podem doar. É preciso um documento com foto. Em Santa Catarina, existem 9 pontos de coleta. E quem está fora dos grandes centros deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde para agendar uma coleta. Que aí a gente vai com a nossa equipe, com o material necessário, os equipamentos. Aí, às vezes, geralmente esse contato é feito com a Secretaria Municipal de Saúde, mas às vezes também tem o Lions, tem Rotary, né, que tem organizações que são muito bem estruturadas e que apoiam muito a doação de sangue, são grandes parceiros. Eles disponibilizam o local, a nossa equipe vai, faz uma avaliação se tem a estrutura, né, requerida pela legislação. E aí nós fazemos a coleta de sangue nesses locais. É uma forma de estarmos próximos aos doadores, né? E também é muito interessante essa oportunidade. Há muitos mitos sobre a doação. A Gisele conhece bem o procedimento. Doando 3 vezes ao ano, ela registra o ato e usa as redes sociais para incentivar novos doadores. Tem gente que comenta às vezes embaixo: Gia, eu vou doar amanhã, já fiz meu agendamento. Isso que é muito legal. Às vezes vem pessoas assim que teus amigos, vou me agendar para a semana que vem, eu acho bem legal isso. Acaba, de certa forma, tu consegue talvez uns 5, 6 ali da tua rede social, né, que eles façam esse tipo de ação. Então é bem legal. Na verdade, nós temos que agradecer aos doadores todos os dias. Mas hoje, como um dia mundial, então nós também, o tema desse ano foi a diversidade, né? Nós trabalhamos a questão da pluralidade dos nossos doadores, né? Enquanto representantes da população de modo geral. Então, nós elencamos representantes de determinados grupos sociais, étnicos, e eles representavam toda a população. E essa diversidade também enriquece muito, né? Nos enriquece enquanto instituição, enquanto profissionais, a gente sair da mesmice, né, e ver um outro ponto de vista, conhecer outras realidades. Aí eles também deram depoimentos, foi bem significativo a questão dos depoimentos, do quanto eles se sentem bem fazendo a doação de sangue. E chegamos ao fim de mais uma edição do Pix News. Você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.